dia. Bom dia. Bom dia. Graça e paz. Nós vamos mais uma vez abrir Mateus, Sermão do Monte. Vamos terminar o estudo do Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus. Eu pedi ao irmão Vitor que leia, por favor, Mateus 7, 16 ao 20. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 7, 16 ao 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Quais, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te louvamos porque estamos aqui, prontos para conhecer mais da Tua Palavra. E isso requer de nós reconhecer a nossa limitação, de que não sabemos o suficiente, sabendo também, Pai, que o Senhor que cuida de nós nos dá esse conhecimento. Nos ajude a labutarmos na Tua Palavra, sabendo, principalmente, Pai, que tudo é para a Tua glória. Ser conosco aqui, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus ele começa e termina, se a gente pega o recorte de Mateus 16, 20, ele começa e termina falando a mesma frase. Qual é a frase aí? Pelos seus frutos conhecereis. Pelos seus frutos conhecereis. Ou seja, versículo 16 e versículo 20. Jesus coloca isso, mostrando, como já vimos aqui mesmo no Sermão do Monte, Jesus repete a mesma coisa, mostrando que há uma importância. Não que todo texto não seja importante, mas há princípios que são necessários, principalmente por aquilo que oramos agora, porque somos limitados. O Senhor está falando para homens pecadores limitados, e Ele, mais do que ninguém, conhece o nosso ser, e Ele faz questão de repetir: pelos seus frutos os conhecereis. Importante a gente não perder de vista o que foi ensinado semana passada, nos versículos 15 e 16. Nós vamos trabalhar aqui, vamos até o versículo 20, com uma ênfase um pouco diferente. Porém, temos que lembrar com muita atenção aquilo que foi falado semana passada. O que foi enfatizado semana passada? Que a ideia da sutileza, onde a maioria dos falsos profetas mostram. Eles são sutis. É muito fácil a gente apontar alguns dos falsos profetas. E é muito fácil muitas das pessoas notarem que essas pessoas são falsos profetas. Porém, há outros em que eles, como diz o versículo 15, eles têm uma capa de ovelha. Não é isso? O que diz o versículo 15 aí? O irmão que puder ler. Nós vimos semana passada. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Ou seja, o versículo 15 já nos mostra esse princípio da sutileza, algo que parece ser, mas não é. E os próximos exemplos que o Senhor Jesus traz a partir do 16 mantém essa lógica. Nós vemos aqui no versículo 16 falando sobre colher porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Eu fui
pensar, né? Porque espinheiro, a gente pensa logo em uma planta com espinhos, mas aqui Jesus está falando de uma planta específica. Essa planta, ela produz fruto. Inclusive, estava vendo que o espinheiro marítimo, ele produz um fruto comestível, saudável, que tem várias propriedades que são úteis para o ser humano. Só que, e de novo, o que nós encontramos aqui é a sutileza. Ambos produzem frutos, a videira e o espinheiro. O espinheiro produz fruto comestível. E como vimos na parábola do joio e do trigo, vai falar também sobre essa sutileza, né? Em que o trigo cresce e o joio cresce junto ali. Para você distinguir um do outro, é necessário treino dos seus olhos, é necessário ter noção, ter sabedoria daquilo que é um e do que é outro. Nós buscamos essa sabedoria na palavra. Aquele que planta trigo, ele, com os anos, consegue notar isso com muita facilidade. Não é? Esse que nós precisamos ter em mente aqui, essa sutileza das coisas. Que, mais uma vez digo, há aquilo que é escrachado, mas há aquilo que é sutil. Ou seja, as árvores, elas se parecem, se apresentam saudáveis, porém não produzem a mesma qualidade de fruto. E mais uma ilustração que o pastor Martin Lloyd-Jones traz, ainda sobre essa questão da sutileza, que é muito fácil a gente entender, é sobre o que a palavra diz sobre o bom e o mau fruto. E a gente pode pensar, primeira vez pensando nisso, sobre o fruto estragado, mas essa não é a ideia, porque o fruto estragado, você vê que está estragado, você não morde, não é? Aqui a ideia é de um fruto tão bonito quanto o fruto bom, o fruto mau tão bonito quanto o fruto bom. Ou seja, você se deixa levar pelo fruto, você morde o fruto, aí sim você descobre que aquele fruto ele não é bom. E aqui a melhor ilustração para a gente não é do Éden. A melhor ilustração para a gente talvez seria melhor a da Branca de Neve do que a do Éden. Pela ideia de o fruto ser lindo, mas o fruto é mau. O fruto é mau. Aqui está tratando de fruto mau. Não é o caso do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, nós estamos tratando de uma realidade onde há esse contraste. E Jesus traz isso para a gente de maneira maravilhosa. Pode passar. Tendo considerado a questão da doutrina, eu acho que eu vou arriscar segurar aqui. Isso é melhor para mim. Tá legal. Segurar aqui assim. Tendo considerado a questão da doutrina, agora podemos explorar a questão da vida, da conduta e do comportamento. Veja como a gente já foi ensinado. O Sermão do Monte vai tratar de ensinamentos muito mais profundos desde o início. Qual é o início do Sermão do Monte? As bem-aventuranças, não é? Desde o início nós estamos tratando de algo que é muito mais profundo do que aquilo que nós vemos, vai além do que os olhos são capazes de enxergar. E semana passada nós tratamos sobre a questão da doutrina e agora a questão da vida, da conduta, do comportamento. Não que não fosse tratado na semana passada, mas agora nós vamos dar ênfase a isso. Nós já vimos que isso pode ocorrer
dentro da questão do ensino e doutrina. O homem pode parecer estar pregando o evangelho, quando na realidade, se ele fosse julgado através de um teste perscrutador, não está fazendo nada disso. Pode passar. Então, a primeira análise que a gente pode fazer aqui não é o que entra, é o que sai. Essa aqui é uma citação de Jesus que está em Mateus 15. Eu vou pedir ao irmão Gabriel Martins que abra em Mateus 12. Eu vou ler do 33 ao 37. Irmão Falcão que abra em Mateus 15, por favor. 12:33. 12:33. Até o 37, por favor. Tá. Pode ler? Pode. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Veja, irmãos, que é uma passagem muito parecida com aquilo que estamos aqui abordando e que estende trazendo outros exemplos para o nosso entendimento. E fala sobre o coração. A gente já foi exposto aqui, inclusive, nos estudos em um estudo que o pastor Sam me deu, sobre o coração. Nós tratamos aqui sobre que o coração, ele não é a sede dos sentimentos. Não. Nós, quando pensamos em coração, nós pensamos em quê? Em amor, em paixão, não é? E quando a gente olha para a Bíblia, nós, como sofrendo essa influência, nós podemos pensar no coração como sede dos sentimentos, quando de fato o coração é o centro da personalidade. Foi o que foi ensinado aqui para nós, não é? No estudo sobre aconselhamento bíblico. Então os irmãos vão lembrar aí que nós tivemos uma série sobre estudos de aconselhamento bíblico. E mais de uma vez nesses estudos foi tratado sobre o coração, a ênfase dada pelo pastor Sandro. Agora, por favor, Mateus 15. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim contamina a pessoa. Veja, no contexto aqui, os fariseus estão questionando Jesus pelo fato dos discípulos eles não lavarem as mãos, os talheres, os pratos, né? Não usarem água, mas comendo de maneira diretamente, né? E Jesus traz aqui o que deveria ser básico. Contamina o homem, não é aquilo que sai. Quer dizer, não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai, né? Entendendo que de fato no coração procedem as fontes da vida, né? Precisamos ter essa ideia. E aí eu vou pedir mais um irmão que abra em Provérbios 4, irmão Áquila, por favor. Provérbios 4, versículo 24. Confirmar que esse é o versículo 24.
Versículo 23, por favor. 23. Isso. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Isso aí. Eu escrito aqui. Isso, a tradução. A Ara vai falar fontes da vida, né? É no texto prova, né, pastor? Isso aí. Ou seja, tratando o coração como algo que deve ser guardado. Porque, de fato, conectando ao texto que o irmão Falcão leu, muitas vezes, nós vimos isso por todo o sermão do monte, muitas vezes, aquilo que nós vamos tratar um pouco mais sobre isso, aquilo que é externo, não mostra aquilo que é interno. Né? As pessoas, elas agem de uma maneira quando de fato o coração delas está com outra motivação. E logo que você vai martelando um pouquinho mais, vai aparecendo as crenças dessas pessoas, o ensino e a doutrina. E o autor fala que não é fácil, mas um exemplo, a partir do que vimos, que é o que o falso mestre ele prega, mas o que deixa, que não é o que o falso mestre prega, mas é o que ele deixa de pregar. Veja, nós vimos semana passada, muitas verdades são ensinadas por homens bem polidos, de fala suave, usam bem da oratória, se vestem bem, simpáticos, e que pregam algumas verdades, né? Foi isso que vimos, mas o grande problema está naquilo que eles ocultam. E a mesma coisa, de novo, a vida. Há homens e mulheres que têm congregado, que têm manifestado o amor por Jesus pela boca, têm feito atos moralmente corretos, mas o grande problema está naquilo que deixam de fazer, que é essencial à fé. Né? Pode passar. E é isso que nós vamos tratar aqui, olhando 2 Pedro, que nós lemos inteiro semana passada, né? Lemos inteiro 2 Pedro 2, né? Capítulo 2. O elo indissolúvel entre crença e vida. Aline, por favor, abra em 2 Pedro 2, 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos. O nosso Senhor está pior do que o primeiro. Pois melhor que lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, e a nós conhecer, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que nos foi dado. Com eles aconteceu o que de certo adágio verdadeiro. Não voltou ao seu próprio nome, e a boca lavada voltou ao conversão. Veja, irmãos, olhando o versículo 22, o que nós temos é algo que está na superfície. Ou seja, essa pessoa ela é lavada, porém, se você não abrir o corpo, você não consegue lavá-la por dentro, né? Você não consegue fazer essa mágica. Importância de entendermos e essa ilustração. E veja agora 1 Pedro 1,4, por favor. Leia 1 Pedro 4, que já abriu mesmo. Já lê aí pra gente. 2 Pedro 4. 2 Pedro, perdão. Estava pertinho. Foi 1 Pedro. Sei eu. Não, ela vai ler. Vai ler. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e brilhantes promessas, para que por elas nos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Amém. Obrigado. Versículo 4 de
2 Pedro 1, fala sobre a corrupção. Aqui vai tratar sobre a ideia de nós termos escapado da corrupção das paixões que há no mundo. No capítulo 2, é um capítulo inteiramente dedicado aos falsos mestres. No versículo 20 vai tratar sobre outro aspecto. Veja, vou reler aqui o versículo 20. Se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos no seu último estado, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. O que nós temos aqui é a ideia básica do contraste que esses dos frutos maus que nós vemos frequentando as congregações, onde estão aqui com a gente, conversando, e a gente vai tratar sobre isso, por um tempo, sobre a palavra, eles se deixam levar. Enquanto o verdadeiro cristão, ele é livrado ou liberto da corrupção. Segundo o argumento de nosso Senhor, o que realmente decide se a pessoa é crente ou não é a natureza íntima de cada indivíduo. E essa natureza íntima, inevitavelmente, acaba se manifestando externamente. Pode passar. As pessoas passam a dizer coisas certas e até se verifica certa transformação em suas vidas. Parecem ser crentes, mas os puritanos chamavam as pessoas de crentes temporários, porquanto aquelas pessoas acabam dando evidências claras e iniludíveis após algum tempo que nunca se tinham tomado verdadeiros crentes de forma alguma. Essa ideia do crente temporário, nós lemos aqui em 2 Pedro, nós vemos isso em Hebreus e outros textos da palavra. O crente temporário, ele pode ser levado a partir da influência do Espírito. E o exemplo que o pastor dá é, por exemplo, a ideia de muitas conversões numa igreja, onde de fato há um chamado de muitas pessoas que vão se convertendo e outras são influenciadas pelos benefícios que são trazidos onde há verdadeiras conversões. Você pode imaginar num pequeno vilarejo onde 100% das pessoas não são cristãs, certo? E aí, vamos supor que tenham 100 pessoas ali, 50 pessoas se convertem verdadeiramente. São, como vemos aqui no capítulo, são chamadas eficazmente. O que vai acontecer nesse vilarejo? Se as pessoas se converteram de fato, haverá uma transformação de vidas e esse vilarejo todo vai ser transformado. As outras 50 pessoas serão influenciadas e vão notar essa diferença muito clara, porque aconteceu ali conversões e as pessoas já não vivem da mesma maneira que viviam. Aquele que roubava ou aquele que furtava não furta mais. Imagina o número de furtos cair em 50%, dada a proporção, né? Aquele que usava entorpecentes, aquele que se embebedava, essa diferença vai ser claríssima. O que o autor traz é a ideia de que muitos desses outros 50% ou 50 pessoas vão ser influenciadas, impressionadas. Meu vilarejo foi transformado. E por essa influência externa, elas vão passar a congregar e se maravilhar com os ensinamentos morais ali ensinados, colocados. Só que não houve conversão. Elas vão se enganando a partir daquilo. De fato, se você pergunta a pessoa, ela fala, eu sou crente, mas ela ainda não entendeu o Evangelho de maneira eficaz,
o Evangelho para a salvação. E é isso que os puritanos chamam de crentes temporários. Elas vivem e muitas se enganam achando que são crentes, mas de fato ainda precisam entregar a vida a Jesus Cristo. Vivem uma vida moralmente correta, mas não entregaram sua vida a Jesus. Pode passar. A natureza ou o caráter do bom fruto. Aqui a gente tem uma passagem, vou pedir a irmã Daiana, por favor, que leia Isaías 64. Devemos procurá-lo em nós próprios e em nossos semelhantes. Devemos, porém, usar de grande cautela, porquanto há indivíduos que se postam de pé do lado de fora da porta estreita e que insistem diante de nós. Vocês não precisam fazer tanta coisa. Este é o caminho. Eu adiantei aqui, só para nós entendermos um ponto que eu coloquei fora de ordem ali, sobre os bons ímpios. Os bons ímpios que o autor coloca são aqueles, sabe aquela pessoa, todo mundo conhece uma pessoa assim, que ela é simpática com todo mundo de maneira muito natural, porque isso vem de família e ela está pronta a ajudar, ela está pronta a te socorrer nos momentos mais difíceis, a ponto de você viver constrangido no relacionamento com aquela pessoa, porque você não dá conta de igualar os bons atos que aquela pessoa faz por você. Você pode imaginar essa pessoa aí agora, não é? Aquela pessoa que você se sente devedor para a vida toda, e ela faz isso e parece que é com pouquíssimo esforço, e você olha, muitas vezes na sua ignorância, você pode ter pensado assim: como que essa pessoa não vai para o céu? E é isso que Isaías 64 vai tratar, que a gente conhece muito bem. Por favor, lê. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento que nos arrebata. Quem nunca ouviu esse versículo, né? Nossos atos são como trapos de imundícia. Foi citado recentemente em uma das pregações de Romanos. Veja, essas pessoas que fazem de maneira tão natural, as obras delas são como trapos de imundícia. Elas são, como o autor chama aqui, de bons ímpios. Bons ímpios. Por favor. Vou ler aqui novamente. Devemos procurá-lo em nós próprios e em nossos semelhantes. Devemos, porém, usar de grande cautela, porquanto há indivíduos que se postam de pé do lado de fora da porta estreita e que insistem diante de nós. Vocês não precisam fazer tanta coisa. Este é o caminho. O ponto de conexão aqui, que nós vimos sobre a porta estreita, é de que nós fomos chamados para boas obras. Nós vimos isso, né? Na última pregação do pastor, domingo agora. Nós fomos chamados para boas obras, porque é muito fácil dizermos que somos eleitos para o céu, mas basta a gente abrir a palavra e se constatar que fomos eleitos para boas obras. Efésios, né? Efésios 2, que vimos semana passada. De fato é isso. Só que há pessoas que estão prontas a dizer: vai devagar, você não precisa fazer tanto, você não precisa tanto ler a Bíblia assim. Você já viu a maturidade dos irmãos que te acompanham? É baixíssima. Para que você vai se esforçar tanto? Quando você... Ou já viu o tempo que as pessoas oram hoje em dia? É baixíssimo. Gaste mais tempo trabalhando, mais tempo com a sua família, mais tempo com lazer. A oração é importante, mas cuidado para não se tornar aí um legalista. Ou seja, as pessoas usam de argumentos
de maneira muito sutil, né? Como estamos vendo. Não vamos falar assim de maneira tão escrachada para nós. Pode passar. E aí, o que a gente propõe aqui é um teste negativo específico e um teste positivo específico. Esse exemplo aqui, eu estava até meditando sobre isso, que eu já usei pelo menos 2 vezes em outros estudos aqui de Atos 8. Primeira vez que a gente foi exposto aqui, que nós já tivemos as pregações em Atos, me impactou muito a história desse homem. Os irmãos podem abrir aí, em Atos 8. Inclusive foi pregado pelo irmão Vinícius. Atos 8, versículo 9. Vai tratar sobre a história de Simão o Mago. Eu vou ler aqui rapidamente, para nós entendermos o contexto. Os irmãos que ainda não conhecem essa história, conhecerem. Havia naquela cidade, versículo 8:9, havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhes davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Veja, Simão é um homem ímpio que se converte e agora ele é batizado e segue o apóstolo Filipe, ok? E ele se maravilha com os sinais e prodígios praticados. Aí o texto continua. Quando os apóstolos, versículo 14, que estavam em Jerusalém, ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinha apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Vamos até aqui. Vejam, irmãos. Simão, ele foi batizado, provavelmente por um apóstolo. Provavelmente, que eu digo no sentido assim, pode ter sido Filipe que o batizou. E ele caminhou com Filipe. Ele se maravilhou com os sinais e prodígios. Mas aquele homem não era cristão. Aí você pode se perguntar: Filipe não notou isso? Aí nós lembramos daquilo que os puritanos falavam, dos crentes temporários. Eles vivem no meio de nós e por um tempo não somos capazes de notar.
Mas, lemos, pelos seus frutos os conhecereis. Uma hora a verdade vem à tona. De fato, por um tempo nós somos enganados. E aquele que mais conhece da palavra, aquele que domina a palavra e é sábio ao manejar a lei do Senhor, pode ser enganado. Mas agora, por um tempo. Por um tempo. E é isso que nós precisamos ter em mente. Que esse teste negativo específico vem a partir das doutrinas que essa pessoa professa. Quando ela abre a boca, no momento que ela abrir a boca, ela vai mostrar as suas garras. Foi isso que Simão, o mago, fez ao falar com Simão Pedro, né? Ofereceu dinheiro ao apóstolo. Pode passar. O indivíduo que possui em seu interior a natureza divina necessariamente produz bom fruto. O bom fruto descrito nas bem-aventuranças. Ele é humilde de espírito, lamenta-se em face de seus pecados, mostra-se manso, tem fome e sede de justiça, é um pacificador, é limpo de coração e assim por diante. Ou seja, todo sermão continua conectado. É importante nós lembrarmos de Mateus 5. Pode passar. Agora o teste positivo específico. Aqui nós temos as bem-aventuranças. Acabamos de ler ali um breve resumo das bem-aventuranças. E Gálatas 5, e Provérbios 16, 18. Pedi ao irmão Vinícius que abra em Provérbios 16, 18. E vou abrir Gálatas 5. Pode ler. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Irmãos, o autor coloca que o teste mais definitivo e final de todos é a humildade. Às vezes é difícil nós discernirmos se essa pessoa é humilde ou não. Mas continue caminhando. E você, com a ajuda do Espírito Santo, buscando sabedoria através da palavra, essa pessoa ela vai se mostrar. Como lemos agora de Simão, pessoas que, não é o caso de Simão, mas nós notamos pessoas no nosso meio que dominam a palavra e que sabem manejar bem a lei do Senhor, respondem com muita inteligência questões básicas e questões específicas difíceis da fé, mas que o coração delas e os atos delas, as falas delas vão mostrar que não há humildade, né? Em Gálatas 5, o que nós temos é o que? O fruto do Espírito. Amor, 5:22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vejam, irmãos, não tem como a gente não notar isso. De novo, por um tempo, o falso cristão, ele se faz no meio de nós, mas não para sempre. O foco agora é no verdadeiro cristão. Nós devemos sondar o nosso coração e nos perguntarmos: o fruto do Espírito, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio,
Isso faz parte da minha vida. Ou seja, se a ênfase era no falso profeta, agora a ênfase deve estar em você. Sonde o seu coração. Pense e refaça esse teste diariamente. Como diz o salmista, né? Pedindo ao Senhor, sonda-me, Senhor, me conhece. Há essa necessidade de vivermos assim. Vamos passar. Se em nós agita-se a soberba da vida e do mundo, então, por necessidade imperiosa, não teremos grande conhecimento da verdade. E nesse caso, deveríamos examinar a nós mesmos, a fim de nos certificarmos de que realmente somos detentores da nova natureza. Em momentos de crise, nós podemos duvidar da nossa salvação. A grande questão que nós precisamos sempre voltar é essa aqui. Como eu já disse, e aqui o autor ele coloca muito bem, nos certificados de que realmente somos detentores da nova natureza. Como fazemos isso? Como fazemos isso? Olhando para os textos como Mateus 5, as bem-aventuranças, olhando para textos como Gálatas 5, o fruto do Espírito. Compare com a sua vida. Veja o que é necessário para que você continue caminhando com o Senhor, praticando boas obras. Pode passar. E aqui algumas perguntas para a gente poder meditar ainda dentro do estudo e que podem ser úteis para a nossa memorização. Com qual frase Jesus começa e termina Mateus 7, 16 a 20? Alguém lembra sem olhar na Bíblia? Pelos frutos conhecerão. Pode passar, né? O que é o coração segundo a Bíblia? Amor, sede das emoções, centro da personalidade. Segundo, essa aqui. Vestibular. Porque, obviamente, né, o que nós temos aqui foi a citação do autor. O que ele traz aqui é a ideia de que todos os textos tratam e colocam esses termos aqui. Mas a gente pode olhar para o que a gente leu em Provérbios 4, 23. As saídas da vida. Qual dessas três aí? A C, né? Senso da personalidade. Vestibular. Pode passar. Qual capítulo de Isaías está escrito? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. A 64. Pode passar. O que o fruto do Espírito é? O que o fruto do Espírito é? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, Vai ganhar estrela do DVD. aí é estrelinha. Pode passar. A estrelinha avisa esse. Qual dessas passagens bíblicas fala sobre humildade? Provérbios, temos, né? Provérbios 16, 19. Alguém quer conferir a Bíblia? Isso aí. Vejam, irmãos. Passa aí. Está aqui só. Eu coloquei para vocês verem. Vejam, irmãos, a necessidade de nós olharmos para esse texto
E principalmente, vou abrir aqui, olhando o versículo 19, olhando lá para o Velho Testamento. Olhando o versículo 19, de Mateus 7, que diz: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Em último lugar, devemos lembrar que nos enganamos contra as pessoas, mas Deus não, Ele é juiz. Quando lemos versículo 19, precisamos lembrar disso. Ninguém escapará da ira de Deus, a menos que esteja em Cristo. Muitos bons homens, entre aspas, enganaram gerações, mas eles não vão escapar da justiça de Deus. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Precisamos tremer com essa verdade. Precisamos ter a noção de que não queremos ser essa pessoa. Voltarmos para Cristo. Olharmos para Cristo. Nos escondermos em Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Quem quer complementar o que foi dito, contar alguma falha, fazer alguma pergunta?